Olá, está começando o FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. E a minha convidada de hoje é a Mariana Dib Laureano. Olá, tudo bom, Camila? Primeiramente, obrigada pelo espaço, né? Por ter dado essa oportunidade para essa campanha que é tão linda, que nós já estávamos conversando nos bastidores, né? A gente conversava aqui no bastidores, a Mariana, a gente vai falar hoje sobre o Maio Fruta Cor. A gente já está chegando no final do mês, mas é muito importante a gente falar sobre essa campanha. A gente também tem aqui no estúdio a Andréia Vergara e a Nicole Fontinella, que também são representantes da campanha aqui em Florianópolis. Exato. A Mariana estava me explicando anteriormente aqui nos bastidores como que funciona o Maio Fruta Cor, né? É uma campanha que iniciou lá em 2020, é teoricamente recente, né? E que é uma campanha internacional e que foi ganhando muito espaço aqui no Brasil, acho que por causa da necessidade também que a gente vê de falar sobre esse assunto, tocar nessa pauta e mexer nessa ferida, que é a saúde mental das mães. Exatamente, ela ganhou força com a pandemia, né? Onde provavelmente de uma forma mais assídua, vamos dizer assim, mais forte, a gente conseguiu ver o problema que já existia, né? Só que eu acho que foi aquele momento que as pessoas pararam e olharam o que está acontecendo comigo. Eu preciso de ajuda. E isso tomou forma, ao ponto de se estender não só internacionalmente. No Brasil nós temos várias representantes, né? Aqui conosco estão a doutora Andréia, a Nicole, que é psicóloga de mães, né? A doutora Andréia é advogada, que também são representantes ao meu lado, aqui em Florianópolis, mas nas outras regiões também tem representantes que fazem os movimentos para que essa campanha tome uma forma cada vez maior, né? Eu não sei se eu posso me estender ou vou deixar as perguntas. Eu só quero te perguntar como que surgiu esse movimento, né? A gente falou anteriormente que ele nasceu lá em 2020, com a pandemia. É um fenômeno que por mais que tenha vindo esse movimento agora, né, de a gente olhar para a saúde mental das mães, ele não é um fenômeno recente. A gente tem muitas mães adoecidas há muito tempo. É que isso eu acredito que demorou tanto esse olhar pela questão cultural. Né? Porque nós fomos educadas a ser obedientes, vamos ficar em casa cuidando dos filhos, e é esse ponto. Quando a mulher, eu brinco, queimou o sutiã, esqueceu de explicar que a gente precisaria realmente partilhar a sobrecarga, né? E na verdade a gente não fez isso. O que nós continuamos com as mesmas atividades de antigamente e somamos o mercado de trabalho, e hoje, se nós não trabalharmos, fazemos falta dentro do lar. O que vai acontecer? A conta não fecha. Não, uma sobrecarga mental absurda. E muitas vezes, né, performando esse papel, a mulher ainda se sente naquela questão, eu tive um filho, então ela abraçar tudo e isentando também até o companheiro, muitas vezes, né? É uma questão também, como a gente falava anteriormente nos bastidores, a saúde mental da mãe materna, essa sobrecarga não vem só das mães solos, também das mulheres que têm um companheiro, que são casadas, que têm um relacionamento. Pela própria educação, né? E aí, quando que deu estalo, né? Quando começou-se a perceber que as mulheres estão adoecendo, né? Infelizmente, a gente não pôde estar na mesa com nós três, porque complementaria muito, mas vou copiar as falas da Nicole, né? Ela trabalha muito com as mães que tem o bebezinho recém-nascido. Ela pega um grande número de mulheres com depressão pós-parto, com a questão do suicídio, né? O que me chamou a atenção nessa campanha, quando ela me fez o convite? Porque aqui em Florianópolis iniciou pela Nicole, depois veio a Andréia, e aí eu fui chamada para fazer parte, né? Que na verdade é uma campanha que não se estende só para aquele estado puerperal que a gente fala, aquela depressão pós-parto, né? Porque tem mulheres que chegam a se suicidar. Mas durante todas as fases dos filhos nós temos. Né, é o maternar, né? Que a partir do momento que tu for mãe, tu nunca mais vai deixar de ser. Tu vai passar por todos os processos. Exato. Né? Então, eu acho que é uma mudança tão grande, tão transformadora. Tu tem um filho, vai mudar a tua vida, assim, acho que não, nem 360, porque tu vai voltar para o mesmo lugar, mas é um giro de 180. Esses dias a gente estava conversando e eu compartilhei com a Nicole um sentimento que eu primeiro me achei ruim. Quando eu vi meu primeiro filho, que eu sou mãe de 3,
eu lembro que eu não sentia aquele amor, aquela coisa, assim, né? Eu olhei, me apavorei e pensei, meu Deus, é pro resto da vida. E aí, eu levei por muito tempo essa carga, tipo assim, ai, que mãe ruim, meu primeiro filho, né? E ela disse assim, a maioria das mães sentem isso, porque é um senso de responsabilidade muito grande, né? Lógico, a gente tem aquela coisa de sentir na barriga, tá, mas parece que quando tu vê aquele serzinho, cai a ficha que a tua vida mudou 360 graus. Exatamente. Né? Então, tu acaba tendo muito mais responsabilidade. E eu, por um exemplo, como muitas outras mulheres, não sou só eu, como eu sou advogada dona do meu negócio, eu não tive licença maternidade. Eu tive que carregar meus filhos para as audiências, para o escritório, e não tive aquele momento do descanso. E eu tinha que dar conta. Muitas vezes também lidando com julgamento, né? Eu acredito, julgamento. Nesse momento. Porque as pessoas sempre pensando, meu Deus, essa mulher vem pra cá, traz os filhos, que a gente ouve muito isso, né? Como se a mãe fosse culpada daquilo, como se eles botassem a culpa na mãe, quem mandou ter filho. Agora tá aí. Eu fiz uma audiência, que eu até já compartilhei essa história, no qual uma procuradora do INSS, né, que tem contato direto com a realidade das pessoas, eu estava com a minha menorzinha, não lembro se no carrinho ou no bebê conforto, ela estava em silêncio, o juíza não falou absolutamente nada, e ela simplesmente olha para mim quando o meu cliente foi fazer a perícia, naquele momento falou assim, tu não acha muito pequena para trazer? Eu falei, olha, eu tenho que trazer, né? Ai, mas e o INSS? Olha, por um acaso o INSS está em greve, mas também se eu dependesse de vocês, né? E outra, eu não posso parar, eu não posso sair do mercado, porque se eu sair, eu tô fora. É ingrato, né? É cruel. E aí foi me perguntar onde é que estava o pai. Eu disse, olha, por um acaso, trabalha também. Só que eu achei desnecessário, porque partiu de uma mulher que trabalha com as necessidades humanas, né? Então, por isso que... E não teve aquela sensibilidade de não pensar, teve a nossa, se ela sensibilidade. trouxe, E muitas vezes a gente acha que parte só do homem essa falta de consciência, mas muitas vezes vem de nós pela própria cultura. É uma sociedade, como a gente falava ali, a gente comentava também com a André e com a Nicole, né? Que é uma sociedade que está adoecida. Ela está realmente. E todo mundo luta, todo mundo acha muito bonito, fica grávida, vida, mas as pessoas julgam muito. Então, é uma sobrecarga, assim, que a pessoa entra em pane, como tu bem disse. Eu olhei para o meu filho e não senti amor. E tudo bem, é normal. Tu não tinha uma conexão ainda, tu não conhecia aquele ser, né? A conexão vem de conhecer a pessoa e cada um tem o seu momento. E aí, ai, meu Deus, é porque a gente ouve tanto, né? Que é tudo maravilhoso, tudo floreado. E quando aquilo não acontece contigo, a gente se culpa. É culpa atrás de culpa. A minha irmã sempre fala, meu Deus, ter um filho é culpa. Se culpar 24 horas por dia por qualquer coisa. Porque caiu, porque não fala no tempo certo, porque não andou no tempo certo. E aí a culpa é da mãe, né? E assim, o legal dessa campanha é que ela traz uma consciência da questão da saúde pública, mas ela traz um olhar para a maternidade real. Exato. Porque o que a gente tem, e pelo menos tinha antigamente, eu vejo isso mudando, né? Vamos amamentar. Não tinha aquelas propagandas que tu sentava lá, linda, maravilhosa, como se não doesse. Amamentar dói, principalmente os primeiros dias, os primeiros meses. Dói muito. Tem mulher que não se adapta. Exato. Amamentar é muito bonito, mas ninguém chega para te dizer assim, querida, tu vais passar um perrengue, né? Tu vais passar por isso, vale a pena? Depois que tu pega o jeito, aquilo se torna prazeroso, mas ninguém te conta como chegar até lá. Então, o olhar também da campanha é um olhar de maternidade real, onde as mulheres têm suas dificuldades, têm sua sobrecarga e que precisa ser olhada porque a gente não quer só que o pai ajude. A gente quer que eles entendam que eles têm tanta responsabilidade Ele não quanto. é um ajudante, né? Exatamente. Ele é um pai e tem tanta responsabilidade quanto uma mãe. A gente não quer um figurante, Exatamente. né? Exatamente. Tá ali só performando o quê? Exato. A gente não quer alguém que diga assim, não, vem cá, eu te ajudo, mas a questão é contigo. E é algo que a gente comenta. Olha, tudo bem que amamentar, salvo quando a criança vai para a mamadeira, para a fórmula, ainda é com a mãe. Eu digo ainda porque a gente não sabe como é que vai ficar a tecnologia, né? Mas o resto eles também podem fazer, Tudo. Né?
E disso a gente tem várias Mas consequências. eles foram tão isentados que continuam sendo, né? E Exato. a gente vê, às vezes, de muita mulher e de muita avó, ué, mas cadê a mãe dessa criança? Tá, mas tu que tá trocando fralda? Exato. Tu que tá fazendo tudo, a mãe não faz nada? Não, isso é tão cultural que até as crianças. Esses dias a minha filhinha, eu pago o lanche porque fica mais fácil, porque são 3, imagina, 3 lanches todos os dias. Então eu prefiro depositar o dinheiro deles e eles comprarem o que quiserem e a pequena, pela idade, tem que ser o lanchinho, né? E aí os coleguinhas chegaram e disseram assim, por que a tua mãe não faz lanche? Aí ela respondeu, minha mãe trabalha muito, tal, então ela prefere comprar. Mas nenhuma das crianças vieram, por que seu pai não fez? Foi um movimento das próprias crianças chamando pela mãe. Muito provavelmente porque em casa só a mãe faz o lanche. E por quê? Porque se implantou um pensamento inerente, né, que é só a mulher que precisa ter essas atividades. E aí o pai não precisa se preocupar, não quero generalizar. Como a gente estava conversando, eu sou advogada em direito de família, tem muitos pais bons. Isso, tem muitos pais, mas quando a gente fala nessa questão, assim, do homem, de ser o funcional, a gente vê que é muita exceção, infelizmente. Infelizmente é. O maior número de pessoas que acabam ficando com a responsabilidade é a mãe. Ainda Então, tem, claro, homens conscientes que têm essa iniciativa, mas é muita exceção ainda. Eu não sei o que acontece, gente. Parece que sim, tem um neurônio a menos descoberto. Não sei o que acontece. Eu acho que é uma questão de evolução. E a campanha traz isso. Porque como é que a gente começa a mudar a mentalidade? Quando eu começo a fazer refletir, a fazer pensar. Porque se eu começar a repetir os atos, vamos fazer padrões e continuar repetindo sem refletir sobre aquilo que eu estou fazendo, eu vou ter o mesmo resultado. Agora, a partir do momento que eu te tiro da zona do conforto e digo assim, vamos parar para pensar o que está acontecendo? É justo isso? Eu não tive que ir para o mercado de trabalho e ter que contribuir. Se eu parar, não vai fazer falta hoje em dia? Outra coisa, se eu resolver, certo? Só ficar em casa cuidando dos filhos e depois haver um divórcio, o que o tribunal vai te fazer? Querida, tem 6, 12 meses para voltar, vai trabalhar, tem saúde, tu és nova. Sendo que o mercado de trabalho, muitas vezes, o tempo dela já passou. Exatamente. E ninguém vai indenizar muitas vezes isso, porque há uma grande luta, até mesmo que a gente fala dos alimentos, por exemplo, compensatórios. Exatamente. Hoje a decisão de ser mãe, a gente está vendo, né, saiu uma pesquisa recentemente, na questão da natalidade, como caiu no Brasil, e que a gente vê que são números realmente alarmantes e a gente está caminhando, né, para inverter a pirâmide. Sim. Né? Eu estudava isso muito lá nos anos 2000 na escola, que o meu professor de geografia sempre falava de geopolítica. O Brasil vai chegar um momento em que vai inverter. A gente tinha muitas pessoas na faixa etária dos 20, dos 30, a gente vai para mais idosos e menos pessoas vão nascer, o que acontece já nos países da Europa mais desenvolvidos. E porque a gente ter filho assim indiscriminadamente, às vezes, claro, a gente vê que pessoas com menos conhecimento, isso acontece às vezes em comunidades mais carentes, onde não tem tanto acesso à informação, mas hoje o pensar e a decisão de se ter um filho é uma coisa muito séria. Né? Eu acho que para a mulher, né? Para a mulher, porque ela, por mais que seja o companheiro mais maravilhoso, né? Em algum momento ali, claro, vai ter felicidade, vai ter o filho, tudo aquilo que vem junto com a maternidade também, que não é só o ônus, também é o bônus, mas vem muita responsabilidade, muita culpa, né, em cima disso. E antigamente a gente não refletia dessa forma. Exato. Porque a gente estava sob efeito de padrões, repetições no automático. E hoje, quando a gente... O marco foi nós irmos para o mercado de trabalho. E mesmo assim, no mercado de trabalho, a gente encontra obstáculo e discriminação, porque a mulher não tem a mesma capacidade enquanto nós temos. A gente vê hoje nos recrutamentos que, inclusive, uma das perguntas é se a mulher tem filho. Exatamente. Porque ela já cai, nasce, tem filho, então... Ou se pretende. Quando eu iniciei, eu fui questionada sobre isso. Tu pretende ter filho? Eu falei, olha... E na época, realmente, eu não pretendia ter cedo, né? Eu fui ter uns 3 anos. Logo que eu iniciei, que eu fui trabalhar para outros escritórios, antes de ter o meu, eram 2 homens, e a pergunta foi exatamente essa. Se eu pretendia, e caso positivo, se era logo ou não... Porque estava implícito que senão não valia a pena me contratar. Eles iam ter um problema dentro do lugar. Independente da melhor profissional que for, do que tu entrega, de tudo.
Ali a questão deles é uma coisa, é por isso que eu digo, são muitas camadas. E a mulher, ela é refém, não, o homem também, eu acredito. A gente é dessa cultura e desse machismo, né, que tá tão impregnado que eu acredito que lá na frente eu ainda consigo enxergar essa mudança. Sim, mas eu acredito sinceramente que a campanha também e outros movimentos, eu não vou dizer que é só a campanha que está fazendo. Mas já é um start. Exatamente, né? para conversar sobre. Para trazer o assunto à tona. Porque a partir do momento também que eu deixo bem claro que o filho não é só da mãe. Exato. O filho é do pai e da mãe, ou do casal, enfim, que a responsabilidade é de ambos que decidiram ter aquele filho, eu também diminuo inúmeros problemas sociais, porque, por um exemplo, coisas que nós já havíamos debatido em outras oportunidades junto com as meninas, né? Hoje, tu vai trabalhar, né? Quem é seletista ou estatutário, enfim, mas principalmente seletista. E aí, tu não pode ficar atendendo o celular, mas às vezes tu quer atender porque se teu filho ficar doente, mas isso fica para a mãe, a escola liga para a mãe. Mas se a gente entender que essa responsabilidade também é do pai, tanto da mãe como do pai, será que a gente vai se deparar com essa mesma discriminação no mercado? Muito provavelmente não. Com certeza. Né? Com certeza. Porque eles também podem fazer a licença, que a gente fala da parentalidade, não deveria ser só para a mãe, porque querendo ou não, é um momento para eu me recuperar, né, de uma cesárea ou o que seja, é aquele momento que eu tenho para me recuperar. E também cuidar do bebê. 5 dias não vai ser suficiente. É porque mudou a dinâmica da família, né? E tem toda uma adaptação familiar, né? É como a gente estava conversando anteriormente, antes de começar a gravar, é que isso já existe em outros países, que é essa licença parentalidade que dá 2, 3 anos, né? Exato. E essa também, ele também como é que fala, não é iniciativa, é um incentivo para que as pessoas tenham filhos, né? Que acontece nesses países onde a taxa de natalidade é baixíssima. É porque um grande reflexo que nós vamos ter, que já há previsões nesse sentido, hoje a nossa previdência, pelo menos a geral, a estatutária ainda assim, mas eles andam dividindo com a privada, né? Uma parte mantém, outra já começou-se com a privada. O princípio que rege é a solidariedade. Uhum. Então, quem está custeando hoje para os idosos somos nós que estamos na ativa. E como que vai ficar o nosso? Se todo mundo parar de ter, nós vamos ter que repensar. Há previsões que já não vai mais existir esse tipo de modalidade, justamente como reflexo de as pessoas não quererem mais se reproduzir, porque reproduzir dá muito problema, né? A gente está vendo, e se a gente não resolver isso, é um problemão que a gente tem lá na frente. Exato. Então, a gente tem que começar a pensar, sair um pouco, olhar, tá, tudo bem, a gente tem essa questão cultural, muito difícil, né, de mudar. Pelo menos de um dia para o outro, de um dia para o outro, muito difícil, mas a gente consegue ir aos poucos, né? Então, já é incrível a gente ter esse movimento de mulheres olhando para esse assunto, vendo que é importante, sim, olhar para a saúde mental dessa mãe, olhar para essa mãe como um indivíduo também, que ela não é só mãe. Né? Exato. Porque às vezes ele imputa... Perdão. Não tem problema. Às vezes nasceu um filho, nasceu uma mãe e só ali. Acabou, é sua mãe. Agora tu é só mãe dos teus 3 filhos, né? É muito difícil também fazer essa divisão. A minha irmã, no começo foi muito difícil. Antes ela era só a mãe do Antônio, né? Que aí a gente costuma brincar que a gente perde a identidade. Essa é a mãe individualidade, da fulana, né? Não é mais a Mariana, é a mãe, né? E uma das coisas que a gente precisa entender, e a campanha também faz eu olhar, né? É que eu posso sim me cuidar, eu posso querer continuar bonita, eu posso ir para uma academia, mesmo com a existência ainda de julgamentos. Porque, olha, mas ela não devia estar com os filhos, mas por que o pai não pode também ficar cuidando, né? Como nós zelamos por eles e ter o meu momento de cuidado, né? É porque a gente, além de assumir vários papéis, a gente agora tem que estar magra, tem que estar linda, maravilhosa. É muita pressão, muita pressão. O filho tem que estar de banho tomado, tem que estar de roupa limpa, tem que estar com o dente escovado, tem que estar pronto para dormir, tem que
tudo. A mulher ainda tem que estar magra, tem que estar enxuta, tem que estar bonita, de cabelo escovado. É muita pressão, não tem ser humano que aguente. Não, e quantas vezes, assim, e isso é aquilo que nós estávamos conversando, independe de ser mãe solo ou não. Em um período da minha vida fui a mãe solo, né? E agora com o pai socioafetivo tenho o apoio, mas a gente estava até conversando antes de sair de casa, enquanto o pai estava lá pensando na reunião, eu estava pensando na reunião, eu estava pensando no podcast, estava pensando na live que eu vou ter daqui a pouco, eu estava pensando nos meus prazos, eu estava pensando em bota meia, e pegou não sei o que, bota casaco na mochila. Então a gente... Só que isso, o que acontece? Um desgaste mental extremo. Aí chega no final do dia, tu tá assim, eu não aguento mais, eu não sei por que eu tô tão cansada, mas eu quase não fiz nada. É um exercício mental extremo. E aí acaba tendo problemas de saúde, né? Semana passada nós tivemos a oportunidade de estar com a vice-governadora, estivemos com a Marlene, o sobrenome dela, ex-deputada estadual, também demonstrando a campanha. Então, nós estamos caminhando para movimentos para que as pessoas conheçam a campanha e entendam a importância de conscientização. Nós tivemos a oportunidade, acho que faz 2 anos isso, tá? De estarmos também palestrando dentro da maçonaria. Não, perfeito. Onde tinham vários homens e deram essa oportunidade de nós falarmos de um tema assim, eu já sei o que nós vamos falar, algo que a gente precisa que eles ouçam, porque muitas vezes a gente detém a campanha direcionada para a mulher, mas a gente precisa que os homens ouçam. Que os homens também sejam... não doutrinados, sejam ensinados em relação conscientizados, né? Essa é a palavra. E a gente está falando aqui, a gente não está indo nem para aquela questão de mães atípicas, né? Sim. Que aí é uma carga mental, uma sobrecarga mental, né? A gente vê muito essa incidência hoje de diagnósticos de autismo, de TEA, de TOD, e que a gente sabe que tem muitas mães solos que lidam, né, no dia a dia com essa maternidade atípica e é muito difícil. Eu acompanho algumas pela rede social do TikTok, eu vejo a dinâmica, a rotina e como que é difícil, é desgastante. Porque a partir do momento que tu é uma mãe atípica, dependendo do grau, tu tem que abdicar ali. Exato. Vai ser só a cuidado. Tá? A maioria abdica. E vai ser só o cuidado para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele jovem adulto. Porque, como a gente falou, nunca vai deixar de ser mãe, né? E precisa de toda uma equipe, muitas vezes, multidisciplinar. Uma fonoaudióloga, psicóloga. Enfim, existem outras necessidades que essas crianças precisam, a ponto de a criança exigir a presença integral. E aí, geralmente, quem faz esse movimento de deixar tudo... É a mãe. É a mãe. E muitas vezes são mães solos também, que acabam tendo que deixar tudo, e aí um parceiro que não está presente, ou ajuda com uma pensão, mas uma pensão que a gente sabe que muitas vezes não é suficiente, porque 300, 400 reais não cobre nada de uma criança, nem a passagem do ônibus. E mesmo a pensão, quando é boa, não cobre, porque a gente fala que é o tempo invisível da mulher que não é remunerado, onde ela ou se não está completamente fora do mercado de trabalho, ela deixa de estar fazendo um curso, se especializando, progredindo profissionalmente ou até ganhando mais. Por um exemplo, eu sou advogada, sou dona do meu negócio, mas enquanto eu estou com meus filhos, isso que eu não sou uma mãe atípica, tá? Eu não posso, naquele período, estar laborando. Se profissionalizando, nada. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente vai se cobrar muito mais porque eu tenho que ser melhor. Porque uma das coisas que eu até relembro é que quando eu descobri que estava grávida, imagina, foram 3, eu sabia que eu tinha que mostrar para meus clientes que eu não podia deixar a peteca cair, que eu não ia parar um segundo, mesmo enquanto estivesse lá no hospital. Não, mas pensa sobrecarga também, né? Eu levei o notebook para o hospital, as enfermeiras disseram, eu não acredito. Eu digo assim, mas eu não posso parar. Porque senão o cliente vai perder a confiança. E aí eu tô fora e eu não quero estar fora do mercado, porque o caminho fez com que nós também tivéssemos que estar na luta. Só que eu também estou na função de antigamente. Não houve uma divisão, não houve equilíbrio. E é isso que me encanta tanto nessa campanha, que faz com que a gente diga assim, acorda.
acorda, dá mais. a gente precisa olhar porque está pesado. Porque se eu ficar doente, se as mães ficarem doentes, nós vamos ter crianças doentes. Exatamente. E isso logo, logo vai bater na nossa porta. Então, é uma questão de saúde pública, é uma questão social, é uma questão que a gente tem que olhar num todo como país realmente, né? Porque isso é um problema social. É um problema social gigantesco. Porque essa vai ser a sociedade do futuro. Essas são as crianças que a gente vai entregar lá na frente, que vão ser profissionais, que vão ter ideias, que vão ser críticos, que vão ter pensamentos, que vão fazer política. Então, a gente tem que... Agora foi minha vez. Faz parte da tecnologia. Deixa eu só desligar aqui, a gente está chegando já ao finalzinho. Mas, então, a gente tem que olhar enquanto país que essa é uma problemática. A gente tem muitas problemáticas e essa é uma delas. Sim. E está adoecendo as mulheres. Está adoecendo. Exatamente. Tanto é que nós temos agora, ano passado foi reconhecido, né, no calendário aqui do estado, Florianópolis foi 2022, foram as meninas que participaram, eu participei do ano passado, né, e tive essa honra de ter a possibilidade de ver reconhecido no calendário, inclusive por ser um problema de saúde pública, Exatamente, por ser um problema. necessário discutir sobre isso, porque quando nós estamos falando, conscientizando e criando alertas, nós também estamos evoluindo. Evoluindo né? também como sociedade, porque é muito fácil tu olhar um dado, como saiu esse agora, sobre a diminuição da natalidade, e olhar e focar só naquilo. Os casais não querem mais ter filhos. Mas por quê? O que está acontecendo? O que tem por trás disso? Qual é esse fenômeno? Por que o Brasil chegou nessa situação? Qual é o incentivo que a gente dá para essa mãe? Como que a mulher é tratada na sociedade? Exatamente. Quanto que o machismo... porque machismo, mimimi, tudo é machismo. Infelizmente, sim. Aí, se a gente fala, aí o homem se ofende. Não, mas não tem a ver contigo. Tem a ver com um projeto de sociedade que, infelizmente, a gente está inserido, que é essa sociedade patriarcal, machista, que a gente está inserido. E isso não é uma coisa que reflete só na mulher, reflete nos homens também. Eu vi alguns movimentos dentro das redes sociais, principalmente TikTok, né? Que o pessoal faz muito podcast. Sim. Tal. E eles estavam querendo colocar que o grande problema é a mulher ter ido para o mercado de trabalho. Não, em nenhum momento ninguém falou assim, o grande problema é que elas estão sobrecarregadas. Exato. E vamos assumir também essas responsabilidades. Então, ainda há pensamentos limitados. Exatamente. É um passo de formiguinha, onde a gente precisa criar consciência, né? Eu gerei por uma questão biológica, claro. né? Mas... eu não fiz sozinha. Exatamente. O problema é a mulher ter ido para o mercado de trabalho. Olha o absurdo. Olha a limitação de pensamento. E a gente tem que parar ainda. É um fenômeno tão grande que não tem tempo mais para isso. A gente não tem mais tempo para parar nessa mediocridade de pensamento. Não dá mais. Não tem como. Então a gente tem que avançar. A gente tem que olhar para isso como um todo. Porque só vai chegar a ver uma solução, a ver a diluição dessa situação que a gente está vivendo hoje, quando a gente abraçar realmente e entender que isso é, sim, um problema de saúde pública, é um fenômeno que a gente tem que lutar contra e que a gente tem que olhar realmente para essas mães e tentar mudar um pouquinho de cada vez a nossa sociedade, né, que é tão desigual ainda. Que a gente caminhou, tiveram muitas que fizeram lá atrás e a gente continua fazendo e acho que lá na frente outras também farão, né? Com levam certeza. Pra frente. E nós já estamos fazendo o nosso trabalho. Claro. A partir do momento que nós estamos aqui falando da campanha, eu quero aproveitar, inclusive, a oportunidade para deixar um convite. Dia 31 de maio, na cabeceira da ponte, 10 horas. É isso, meninas? Às 10 horas. 10 horas. Nós vamos estar fazendo a marcha da Furta Cor. É um momento que pode levar as crianças. É um momento da família, porque nós não queremos excluir ninguém. Claro. Na verdade, o objetivo é incluir para que todos participem, para que a vida se torne mais leve, para que nós possamos, por consequência, ter saúde mental. Né? Mariana, uma coisa que eu queria te perguntar, uma mãe que nos ouviu, que nos assistiu na televisão, como que ela pode fazer parte, como que ela pode ter alguém para conversar, se ela está se sentindo muito sobrecarregada, pensando em desistir, porque a gente sabe, como a gente falou anteriormente, que isso está se tornando muito comum, né? Então, nós temos, deixa eu até confirmar aqui com as meninas, temos o Instagram, é Onda Fruta Cor, a gente vai botar aqui embaixo depois... Ponto Floripa. Onda Fruta Cor, ponto Floripa. A gente vai colocar depois aqui embaixo, quem quiser. É só entrar
no Aqui Instagram? em Florianópolis, na Aqui em verdade, Florianópolis. eles têm o Instagram geral, que é o, se tu colocar Maio Furta Cor já vai aparecer, mas nós criamos recentemente, por isso que eu ainda não sei de cor, nós criamos recentemente um aqui de Florianópolis para também estar auxiliando e também chamando para aqueles que quiserem contribuir, estar divulgando a campanha, estar conversando, né, concedendo como foi dado Existe esse encontro momento. dessas mulheres de apoio, alguma coisa parecida? Então, assim, nós três procuramos sempre estar empenhadas a ampliar. Então, por um exemplo, né, como eu falei, a gente fez visitas às autoridades, muitas vezes nós realizamos palestras, então nós vamos criando movimentos. Inclusive, a vice-governadora nos deu a ideia, que está ainda em ponto de criatividade, né, de criarmos projetos para fazer atendimento às mulheres. Ela deu algumas ideias, só que precisam de projetos. E como isso foi semana passada, ainda é recente. Então, por enquanto, nós temos feito trabalhos de divulgação e conscientização. Mas já fizemos, sim, na prefeitura ano passado, um Roda de Mulheres. Foi sensacional, porque é incrível que a gente começa a falar desse tema. E até semana passada aconteceu isso, nessa reunião do ano passado também, quando a gente viu, tinha mulheres chorando. Porque aquilo estava doendo tanto, e até eu lembro, pelo menos a minha experiência foi, tu tá chorando, né? E aí a gente entende que às vezes a dor da outra pessoa ainda é maior do que a tua. E que tá ali guardadinho e que todo mundo sente isso. Então, por isso que é tão interessante. A Nicole também faz bastante rodas, a doutora Andréia também faz, tem esses movimentos, assim. Isso é importantíssimo, né? Poder falar, botar para fora e estar num lugar de acolhimento. Então, ali ela não vai ser julgada. Acho que isso é importante, né? Exato. Ter esse e espaço. nós estamos abertos também a ideias, as pessoas que queiram participar, enfim. Toda ajuda é bem-vinda, porque nós então precisamos. É só entrar no Instagram, ondafrutacor.floripa. Floripa. A gente vai deixar o endereço aqui embaixo. Mariana, eu queria agradecer muito a tua participação. É pouquinho tempo, mas para falar sobre um tema tão vasto que tem várias camadas e importantíssimo também a gente tocar nessa tecla. Mas não para por aqui. Com A Andréia e a certeza. Nicole voltam outra hora para a gente também Vamos. conversar sobre saúde mental da mulher. A Nicole como psicóloga de mulheres, a Andréia também como advogada. Ela abarca bastante a questão da violência doméstica exatamente, também. que é algo que a gente também debate muito aqui no FloripaCast, não somente, mas a TV Câmara está sempre aberta para esse tipo de assunto e levar esse conhecimento. E nós queremos agradecer, né, Camila, o espaço, a oportunidade, como eu falei lá no início, porque é um momento de divulgação e conscientização. E toda ajuda que vier, independentemente de onde, né, nós, às vezes a gente acha, mas eu fazer isso é tão pouco. Não, é muito. É muito. Porque uma mulher pode nos ver agora, provavelmente vai, né, nos assistir na televisão, esse programa depois vai passar na TV aberta. Então, a gente tem esse alcance e é o nosso papel como TV Câmara, como instituição, a gente divulgar esse tipo de serviço e é uma pauta que a gente sempre tenta buscar trazer aqui dentro. Tenho certeza que muitas mães vão se sentir abraçadas, porque essa é a ideia da campanha. Perfeito. E busquem ajuda, sempre que precisarem. Busque ajuda, né? Com lugar certeza. seguro. Um beijo, FloripaCast fica por aqui. Tchau, tchau. E até mais. Até.